brasileiro da hora é um brasiliano. Tô certo? Tô errado. Está certíssimo. Da dove sei? Gênova. Da Gênova. Sim, sou genovês. Que coisa linda. Bom, não sei se é linda. Você veio pra cá. Gênova é uma Com quantos belíssima anos cidade. você veio? Hein? Com quantos anos você veio pra cá? 12. 12 anos? 12 Da época da anos. guerra, mais ou menos? Não, depois da guerra. Depois. Depois da guerra. Meu pai tinha recebido uma oferta para, imagine você, dirigir a Folha de São Paulo. E ele tinha a convicção granítica de que iríamos padecer de uma terceira guerra mundial. 2 filhos pequenos, vamos levá-los para o Brasil, que é a terra do futuro. Você sabe que matto em italiano quer dizer louco, né? Louco, é? Minha avó materna, que depois nos alcançou aqui no Brasil, pouco tempo depois, 1 ano e meio depois ela veio. A minha avó materna disse, agora no Brasil teremos 2 Mato Grosso. Perfeito. Eu tinha essa fama de mato, de louco. Porque ele achava que era loucura vir pra cá? Não, minha avó achava Ela que que achava. eu era louco. Ah, você? Eu. Criança Então, ainda? Criança ainda, mas eu Já tinha... dava uns certos problemas na casa. Que tipo de problema? Ah, me mandava, por exemplo. De repente sumia. Curiosidade. É, curiosidade. Minha mãe era uma pessoa muito, como direi, volitiva, né, imperiosa. E pelo menos me dava um tapa por dia. Merecidamente. Acho que não, sinceramente não. Ela exagerava. Né? Então, eu tinha uma relação com a minha mãe complicada. Né? Então, teu pai era jornalista. Meu pai era Já jornalista, sim. Mas veio e o projeto, imagine, ele chegou aqui e disseram, não vai ser possível. Aqui estão as passagens de volta e está a indenização prevista pelo contrato. Ele disse, não, agora estou aqui e fico, levo a indenização, obviamente. E levou e foi para o estado de São Paulo. Foi o cara que fez a primeira reforma do Estadão. O Estadão tinha sido devolvido, quer dizer, tinha sido reconquistado pelos Mesquita, e ele estava na praça, o chamaram e ele fez a primeira reforma, que depois foi continuada pelo Cláudio Abramo, que era uma espécie de irmão meu, bem mais velho, ele tinha 11 anos mais do que eu, mas, enfim, virou uma espécie de irmão meu. Ele foi para o Estadão, o Cláudio foi trabalhar no Estadão, em primeiro lugar, para traduzir os artigos. Meu pai escreveu um artigo diário, que saía na primeira página do Estadão. Era uma espécie de rubrica fixa que se chamava De um Dia para o Outro. Ele botava aí uma espécie de resumo daquilo que tinha acontecido e fazia umas previsões sobre aquilo poderia significar em termos de desenvolvimento para o dia seguinte ou dias vindouros. E aí o Cláudio ia lá para traduzir o texto do meu pai, porque meu pai escrevia em italiano. Depois de 2 anos, meu pai começou a escrever em português e escrevia muito bem. E fazia questão que tanto eu quanto meu irmão falássemos um português muito limpo, né? E aprendemos aí. A tua universidade, então, começou dentro de casa, muito precocemente. Sim, é verdade, porque me deram para ler eu levava um tapa da minha mãe, mas também me deram para ler livros muito cedo. Com 8 anos eu lia Dickens, lia Lawrence Sterne, 8, 9, 10 anos. Comecei muito cedo a ler, né? E ler coisas, digamos assim, imponentes. Isso é um privilégio, né? Sem dúvida. Ajuda um bocado. Você nascer dentro de uma família com essa visão, Sim. hoje quem tem essa possibilidade tem que soltar fogos toda hora. Bom, eu fiquei, meu pai, com meu pai eu me dava muito bem. Era um homem realmente cordial e
afável, muito bom. Politicamente brigávamos, porque era um liberalão, né? Sim, Mas, natural. mas era, Gerações mas era, consequentes. sim, mas era uma briga muito amistosa. Nós jogávamos Scopa, um jogo italiano, Lembro. nas tardes de domingo. Ele ia almoçar sempre A comigo. escopa que tem o ouro. Você compra, eu acho Isso. exatamente. Você vai cobrindo Sete Sete Belo. Belo, eu Isso. aprendi Então, a jogar esse jogávamos jogo. Copa e brigávamos, não pelo jogo de cartas, porque ele professava umas ideias com as quais não concordava. Mas era uma coisa assim, né? Eu tive a mesma experiência, Nino. Meu pai tinha, claro, uma visão diferente da minha, até porque ele me possibilitou ter uma visão diferente. Né? É lógico, Ele era funcionário público, tinha que ser muito mais conservador do que eu. Claro. E ele, tentando me proteger de alguma forma, sim. falava para ter mais cuidado, menos intuição, usar mais a racionalidade e tal. E eu briguei com ele a vida toda, cara, até os 40 anos, pelo menos, quando eu fui morar em casa de novo. Mas você se dava otimamente com ele. Sim, quer dizer, é que a gente debatia e ficava uma coisa muito rude, né? Quer dizer, pô, pai e filho Mas é brigando por opinião contrária, né? É isso. Mas sempre muito amistoso ao mesmo tempo. Quer dizer, era brigar, tá bom, tudo bem, basta, chega, vai, vou ganhar esse jogo. E aí ele ganhava, né? Ele tinha sido remador, tinha um braço desse tamanho. Ele me derrubava no braço de ferro com extrema facilidade. Ele com 50 anos e eu com 20. Pá! É isso. E você foi para a redação, então, com quantos anos? Você frequentava desde zero? Não, Não? vou te contar. Eu não queria ser jornalista. Queria ser pintor, imagine. Ué, E eu ouvia as conversas dos jornalistas e te confesso que eu ficava meio irritado, porque eles se achavam donos da verdade, né? Em geral, os jornalistas são muito chatos, eu acho. A começar por mim, talvez, mas enfim. Mas não, eles sabem tudo, né? Sabem tudo, já entenderam, daqui vamos para lá, depois de lá vamos para lá, é isso. Mas, enfim, fim de 49, meu pai recebeu da Itália uma proposta para escrever uns artigos sobre a preparação do Mundial de Futebol aqui no Brasil. Tinha 15 anos. E ele detestava o futebol, meu pai. Entre outros problemas dele, ele tinha esse. Ele não gostava de futebol. Mas não gostava em qualquer lugar do mundo, né? Não gostava de futebol, ponto. que é coisa rara para italiano. É? Coisa rara para italiano. Raríssimo. Aí ele disse, você gosta de futebol, por que você não escreve? Eu disse, bom, quantos artigos? Uma meia dúzia. Sobre a preparação. Tá bom. E quanto vale isso? Aí ele me deu uma cifra. Eu queria mandar confeccionar em um alfaiate de ótima qualidade. Aí eu disse, não, isso vai me permitir mandar fazer um terno azul marinho para os bailes de sábado. Porque aos sábados havia bailes e apesar dos 15 anos, íamos aos bailes de terno e gravata. Sapato muito bem engraxado. E eu tinha certeza que um terno azul marinho me ajudaria sobremaneira na lida com a situação. Com as moças. Bom, enfim, seria de seguro efeito. Aí escrevi os 6 artigos, o meu primeiro trabalho jornalístico, recebi o dinheiro e fui à Rua Marconi, à procura no 7º andar de um prédio da Rua Marconi, que à época era uma rua muito refinada. Embaixo ficava a loja da Old England, por aí vocês percebem a importância do lugar.
E aí fui ao 7º andar e conheci o alfaiate Nicola Canônico, que era o alfaiate topo em São Paulo. Disse que era um terno azul marinho. Ele fez. E funcionou. O terno azul marinho funcionou. Eu estava certo quanto ao terno azul marinho. Porque o terno azul marinho é o rei dos ternos, né? O terno sublime, o terno ideal. Né? O Nicola é italiano anche. Sim, claro, claro. E foi meu alfaiate até 68. E em 68 ele foi morar com o filho, tinha morrido a mulher dele, ele foi morar com o filho no Paraná e, portanto, perdi o Nicola. Achei outro, naturalmente. Que esse era, o Nicola era do Sul e achei o Tonin, que era vêneto. Muito bom jogador de bochas. Bochas. Bochas, bochas. E passei, portanto, as mãos do Tonin. Mira, conta um pouco da tua história do jornalismo brasileiro. Fora esse início, digamos que fosse, que tenha sido italiano, né? No Brasil, como Não, é que não, você o foi início foi italiano, mas muito rapidamente se esgotou, porque depois eu Era pontual, né? comecei a virei uma espécie de contínuo do Paulo Duarte, que tinha uma revista chamada Niembi, era uma revista de cultura, né? E eu comecei a escrever ali uma coluneta de esportes, futebol sobretudo. Depois eu fui para a Itália. Quando eu tinha 22 anos, eu fui para a Itália e fiquei lá quase 4 anos, trabalhando antes em Turim, depois em Roma. E foi um bom aprendizado, devo dizer. Aí eu tive muita sorte na minha vida, com escolhas duras, frequentemente, porque nem sempre foram dias muito felizes, às vezes muito difíceis, mas sorte de qualquer maneira, porque eu cheguei aqui para dirigir uma revista de automóveis, aos 26 anos. Já diretor. Por opção Não, por profissional opção. ou porque você queria voltar para o Brasil? Não, porque veio um senhor que se chamava Vitor Civita e me convidou, veio a Roma, e me convidou para dirigir uma revista de automóveis. E aí eu disse para ele, olha, eu não sei dirigir. Aliás, não sei dirigir até hoje. Eu não sei dirigir. Para mim, um Volkswagen é igual a um Mercedes. Se as 4 rodas me levam, eu estou satisfeito. É isso que exijo de um carro. Não tenho a paixão do carro. Se não distingo um Volkswagen de um Mercedes, imagine se eu sei o que é uma bronzina, uma biela, né? Como funcionam os cilindros. Cilindros... Não, eu disse isso para ele, francamente. Ele disse, não, não importa. Porque aí você chama uns técnicos e tal, bota lá, e o que interessa é o jornalismo, né? Será uma revista jornalisticamente bem feita, tem que ser. Me ofereciam um bom dinheiro. Eu vivia apertado na Itália, porque a Itália, na época, ainda não era a Itália do milagre, os salários eram baixos, vivia-se apertado, eu já era casado, e aí disse, não, vamos voltar. E voltei. Não me desagradava a ideia de voltar, evidentemente,
Mas, no fundo, se eu tivesse ficado mais um tempo, teria sido bom para aprender mais. Não importa, eu vim porque tinha um ótimo salário, mudou tudo. E então eu acabei ficando na Quatro Rodas até 64. Foi quando a turma do Estadão me chamou para fazer uma edição de esportes, que seria um embrião de um jornal vespertino, que depois saiu com o nome de Jornal da Tarde. Então, eu fui fazer a edição de esportes, saí finalmente da Quatro Rodas. Das bielas. Das bielas e das bronzinas, e fui fazer a edição de esportes, né? Mas, realmente, o projeto do vespertino, em concomitância, foi caminhando, e o vespertino acabou sendo lançado em janeiro de 66, e eu o dirigi. Quer dizer, tive a sorte, de participar sempre de operações que não existiam antes que eu surgisse em cena. Nascedouro. Foi muito divertido em certos momentos. Não Aí só fiquei sorte, né? 2 anos, 2 anos de Jornal da Tarde, aí fui chamado de volta pelo Stivita para fazer a Veja. Então, fui lá, foi uma preparação longa, e a Veja foi lançada em setembro de 68. Longa, trabalhosa e tal, difícil. A Veja ficou perdendo dinheiro por 3 anos, e aí finalmente chegou naquilo que eles chamam pomposamente de break-even point, e aí eu continuei nela. Mas a revista tinha uma postura que correspondia às minhas ideias em boa parte, não totalmente, mas em boa parte, porque eu tinha exigido um contrato pelo qual eu era autônomo. Quer dizer, os donos da Abril poderiam ver a revista a posteriori e discuti-la a posteriori, evidentemente. Como se fosse uma Mas nunca criação participar tua, né? da pauta, etc. E tal. Poderiam discutir, dizer, olha... Logo ganhamos uma censura feroz, e eu acabei saindo da Veja porque eles cederam às injunções do ministro da Justiça, de então, Justiça é uma palavra estranha a se considerar o que ele fazia, mas... chamava-se Armando Falcão, o sujeito. Eles exigiam minha cabeça e eles estavam amarrados, enfim, vítimas de uma chantagem, porque eles queriam consolidar no Brasil uma dívida de 50 milhões de dólares que eles tinham fora do Brasil, especialmente com o Morgan Trust, com várias instituições financeiras, mas especialmente o Morgan Trust. E eu sabia disso, porque eles, para me seduzir, eles tinham me colocado também no board da Editora Abril. Quer dizer, eu era diretor da redação da revista Veja e, ao mesmo tempo, integrava o conselho diretor da Editora Abril. Então, eu estava a par dessa questão. Eles tinham pedido o empréstimo à Caixa Econômica Federal, à época dirigida por um meu amigo que se chama Carlos Rischbitter. Então eu sabia tudo. Sabia tanto do Carlos Rischbitter, por intermédio do Carlos Rischbitter, que é por intermédio deles, porque eu participava das reuniões. Eu tentei resolver o problema para eles, porque naturalmente eu não entendia que eles tinham essa questão, tinham que resolvê-la de alguma maneira, ofereciam as garantias corretas para esse período de empréstimo, né? Então eu disse, olha, por que vocês não me nomeiam diretor das sucursais no exterior? Eu vou morar em Roma e você me paga um salário razoável e eu fico contente. Enquanto isso, vocês fazem da revista o que vocês bem entenderem. Façam a revista que eles querem.
Assim você pega uns 50 milhões de dólares. Eles recusaram essa oferta minha, porque são calhordas. Então, a certa altura, a situação se tornou insuportável. Eu disse, eu vou embora, não quero o dinheiro de vocês, não quero nada. Saí como eu entrei, limpinho. Sempre que há a vaga possibilidade de algum tipo de mudança, os herdeiros da Casa Grande intervêm. E olha, esses 3 séculos de escravidão são realmente o grande problema, é o que marca o país, infelizmente, violentamente. Por que você que está bem mais próximo que a maior parte da população brasileira, dessa estrutura de poder, por que existem alguns segmentos que conseguem preservar a sua casca, por pior que ela seja, por mais odor que ela tenha, com qualquer um que esteja lá em cima? Por exemplo, vou dar um exemplo do futebol brasileiro. Porque nem Lula conseguiu mexer com esse povo. Meu Deus. Porque aí existem, acho, receio, alguns mitos. Veja, esse Mundial corre sérios riscos, a meu ver. Nem tanto porque as obras estão atrasadas, porque a coisa não está... Eu acho, claro, as obras estão atrasadas, tá bom. E o trânsito? E o trânsito? E o transporte público, que infelizmente nesse país não existe. Né? Enfim, tem uma série de problemas que são óbvios. Impossíveis de ser resolvidos até lá. Ah, lógico, mas isso está claro. Aeroportos. Aeroportos, não. Agora, e o Ricardo Teixeira, me perdoe, e a cartolagem? E o roubo inevitável que vai acontecer? As obras superfaturadas, a exploração total do país, de nós todos. Olha, é uma coisa terrível. Isso é realmente muito triste, né? Por que não se consegue mexer com esse mas povo? escuta, esse país poderia ser o melhor do mundo. Poderia ser, por que não é? Porque tem a pior elite do mundo. Predadores natos, predadores nas vísceras. O sangue deles é predador. Maravilha mesmo. Mino, para terminar, temos aqui um único quadro no programa que eu peço a cada convidado que cite ou um texto, ou uma poesia, para a gente oferecer para quem nos assiste uma obra. Eu tenho duas frases. Por favor. Uma não é um verso. É uma frase do Antônio Gramsci. Pessimista no pensamento, otimista na ação. Eu eu cultivo essa ideia. Pessimista na inteligência, otimista na ação. Quer dizer o quê? Bom, vamos em todas as bolas, mas sejamos céticos. Não vamos exagerar na esperança. A outra é uma poesia do ano 1100, é um verso de uma poesia do ano 1100, de autoria de um rei normando da Sicília, rei da Sicília, Re Enzo. Direi antes em italiano e depois traduzo. Giorno non ho di posa come nel mare l'onda. É um verso perfeito, maravilhoso. Dia não tenho de descanso, como no mar a onda. Obrigado, Vina. Obrigado eu pela oportunidade extraordinária. Obrigadaço,